A paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma aula maravilhosa, essa rosa aí da apostila de vocês, tá bom? E vamos lá. Primeiro passo, uma aula bem rápida, bem direta e objetiva, tá certo? Vamos fazer ela estilo monocromática. O que é uma pintura monocromática? É quando ela segue a mesma paleta de cores, tá bom? Quando ela segue, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar em tons rosa. Se você vai fazer ela toda em tons vermelho, se chama pintura monocromática. Professor, mas e as folhas? Não vai ser verde? Se ela é monocromática, ela não pode ser verde, tá bom? Vamos lá. Ó, pego aqui a cor papaya. A tinta tá um pouquinho velhinha, não liguem. A cor papaya. Pituá número 4, tá certo? Ó, pituá número 4. Sempre com o auxílio da minha mão, eu tiro o excesso para poder esfumar. Pego o pituá um pouco distante para me dar mais leveza, ó, em varrer aqui. E aí eu venho varrendo, ó, um pouquinho no sentido circular. Eu venho fazendo círculo bem no pezinho para não ficar branco aqui perto dela, ó. Toca nela e aí você sai esfumando para mais adiante. Ó, circulando. E quando eu vejo que a carga de tinta do pincel está bem pouca, é que eu vou subindo, ó, tá vendo? Enquanto tem tinta, eu vou aí fazendo esse esfumado. Como o tecido é bem fininho, esse tecido é fino, gente, é uma tricoline, mas aí você pode pintar no tecido da sacaria mesmo, né? Pano de prato, depende aí o que você vai fazer, tá certo? Como esse é fininho, a tinta rende bastante e se espalha bastante, ó. Certo? Fizemos aí o esfumado. Feito isso, que é o plano de fundo da pintura, a gente vai agora para as folhinhas, tá? Vou fazer aqui uma folha com vocês, folha bem bonitinha. Ó, pego mesmo pituá, vou pegar aqui, ó, rosa bebê, e vou fazer uma base nessas folhas. Meu rosa bebê está um pouquinho vencido, mas eu vou utilizar ele assim mesmo, tá, gente? Ó. Que ela tá pastosa. Aí você esfuma bem, para não ficar marca da tinta no meio delas, tá bom? Só na parte do meio das folhas. E aí vou esfumando. Ó, tá vendo? Ó, vem aqui esfumando. Como eu disse a vocês, a gente vai pintar ela toda nessa paleta de cores. Rosa, tá? Puxando pro vermelho. Olha aí. Preenchi elas. Agora eu pego um pincel número 12. Tá? Pincel chato número 12. Pego a cor vinho, que é da mesma paleta, né? Vermelho, rosa, essas cores são uma paleta só. Olha lá, vinho. E vou fazer aqui a minha flor, a minha folha, jogando para dentro. Do outro lado, puxo aqui a folhinha, jogo o excesso para dentro. Ó, gente, aí você vai fazer em todas elas, jogando sempre o excesso para dentro. Limpo, sempre dando aquela limpada. Ó. E você vai limpando, varrendo ela para dentro, ó. Que linda, né, gente, essa folha, e bem diferente aí do que a gente tá acostumado a ver, tá bom? Folha a gente pode brincar, tá, pessoal? Folha aí, a gente pode brincar com ela, brincar com as cores. Eu gosto muito de fazer folhas coloridas assim. Ó, venho puxando.
Fica bonito também, gente, ela com berinjela. Ó, que linda. Aí, rapidão, eu fiz aí as folhas. Eu posso puxar aqui, gente. Tem duas opções de fazer essa folhinha. Você pode pegar aqui como 00, puxar os galinhos do meio, tá? Os talinhos do meio. Mas aí eu vou fazer diferente. Eu vou dar um pouquinho de luz também nessa folhinha, gente. Eu vou pegar aqui uma esquinha do branco, ó. E vou fazer isso, ó. Um pouquinho no meio. Aí dou uma limpada para um lado e para o outro. Tá? E puxo aqui com o branco uma linha no meio. Esquinha do branco no meio. Limpo para um lado, limpo para o outro. E aí você puxa uma risquinha no meio, ó. Ó, limpo para um lado e jogo para o outro. Esquinha do branco no meio. Terminar aqui a solhagem. Primeiro, sempre é bom fazer a solhagem, tá, gente? Porque pintura a gente faz primeiro o que tá por baixo. Olha aí. Tá vendo? Aí pega aqui uma esquinha do branco. Pronto. Finalizamos aí a parte das folhinhas. Agora já vamos para a rosa, tá bom? Vou pegar aqui o meu lápis 6B pra gente marcar aonde vai a sombra, gente. A sombra da rosa é sempre embaixo do pé das pétalas, ó. Embaixo dessas linhas é a sombra, ó. Então eu já marco aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui mostra que essa tá por baixo. Quando você marca a sombra, deixa baixo. E aqui a pétala que tá por cima vai ficar carpada, né, ó. Pétala que tá por baixo recebe a sombra, ó. Aqui também, ó. Nesse caso aqui ela é diferente. Ela tem esse corte aqui no copo. Aonde vai a sombra aqui? Embaixo aqui do corte, ó. Tá vendo? Ela recebe a sombra. Então aí você pode marcar com calma. Certo? Ó, marcar aqui. E agora a parte de preenchimento. Pego o pituá, que eu gosto de preencher com pituá. Você pode preencher com um pincel normal. E eu vou utilizar a cor flamingo. Flamingo, pode ser rosa chá, pode ser também a cor papaya, pode ser salmão. Ó, pego aqui o flamingo, que é um rosa, né, também. E venho aqui, gente, ó. Aqui depois a gente resolve, tá, gente, esse corte. Ó, preenchimento a gente nem se preocupa muito. Preencho primeiro essas pétalas de baixo e não se preocupa agora com o resto da pintura, ó. Tá vendo, ó? Vou resolver logo essa parte. Tampo a tinta, sempre que você utilizar uma tinta, tampa ela. Pincel número 12. Pego novamente o pincel número 12, a cor púrpura. Ó, púrpura. E aí eu venho aonde? Na sombra, no pezinho, ó, das pétalas, ó. Tá vendo? Quando eu coloco o pé da pétala aqui, gente, quando eu já coloco essa sombra, ela já fica mais baixo, né? Aí vai ficando carpadinho, ó. Ó, venho aqui embaixo da linha da outra pétala, com um pouquinho de sépia ou de púrpura, ó. Aqui, colocar aqui também, né? Já marcar aqui. Eu já venho. E sempre varrendo, tá, pessoal? Você sempre dá essa varrida para que você tire o excesso. Tira esse pelo. Tire o excesso da tinta. Olha lá, dando aquela varrida. E aí, pessoal, estão gostando dessa aula? Aula maravilhosa, né, gente? Vocês vão aprender muitas flores. Essa é a segunda aula. Olha lá.
E agora, professor, o que é que a gente faz? Tá certo? Vamos lá, vou marcar aqui mais um pouquinho, esfumando. Por que esfumando? Porque a gente vai encaixar outra tinta. Então, quando você vai encaixar outra tinta, você tem de parar assim, esfumando, para que a outra tinta encaixe e não fique diferença entre uma tinta e outra, tá bom? Agora, vamos pegar um pouquinho do branquinho, do nosso branquinho, na ponta do pincel, ó. E eu venho aqui com ele, dando essa clareada. Passo com a ponta do pincel, ó, a tinta tá na pontinha, por dentro da pintura. E aí a gente tira o excesso do branco, ó. Puxar as pétalas, vamos aqui, ó. Você segue ela normalmente, a ponta dela, ó. E joga aqui esse excesso para dentro. Vamos para a outra pétala. Tinta na ponta. Ó, gente, que fácil, né? Ó. A gente puxa para dentro. Puxei aquela parte. E vou puxar para cá. Ó. Puxei ali, seguindo o formato da minha belezura. Agora já vamos fazer aqui esse puxadinho, tá bom? Tintinha na ponta. E aí você faz essa puxada. Olha que linda ela já tá ficando, né, gente? Tá vendo, pessoal, que rosa é porque a gente coloca, às vezes, na cabeça, né? A dificuldade a gente coloca na frente. Como diz o ditado, coloca o carro na frente dos bois. Tire esse pensamento dificultoso. Ah, às vezes a gente já vai pintar achando que é difícil. E aí se torna mais difícil, né? Ah, então venha com calma, pétala por pétala. Resolve uma pétala. Ó, resolvo essa, depois vou para outra. Fez essa parte aqui de baixo, agora vamos para a boca. E deixo o copo por último, com as duas alcinhas. Vamos lá, agora para a boca ali. Volto com o pituar. E já pego aqui, gente, olha o que eu vou fazer. Vamos preencher. Flamingo. Flamingo, preencho aqui essa parte. Circulando, como ela tem esse formato, então você sempre preenche seguindo aí o formato dela, tá bom? Tampo novamente a tinta. E agora vamos dar profundidade na boca. Com que é que dá profundidade? Você já sabe, é com sombra. Qual a sombra que estamos utilizando? Púrpura. Pouquinho do púrpura. Ó. E eu venho circulando, ó. Mais um pouquinho. Aonde? Aqui, ó. Aqui embaixo é mais escuro. Um pouquinho. Deixo bem mais escuro aí. Tá bom? Feito isso, você vai pegar o que agora? Branquinho e vai cortar ali as pétalazinhas. Na ponta do pincel. Olha lá, ó. De um lado. Esse pincel tá um pouquinho grande, tá, gente? É bom você pegar um menor. Porque eu tô sem pincel menor que seja bom. Sempre dou essa varridinha no branco. Ó, para um lado, para o outro. Dando essa limpada, né, pessoal? Ó. Mais um pouquinho de branco. A gente vai agora fazer esses cortes. Um do outro lado. Aqui. Venho aqui, ó. E você dá aquela limpada também, para sua pintura ficar limpa. Estamos já terminando essa belezura. Vamos agora finalizar? Ó, gente, eu vou dar uma dica aqui. Pega aqui, abre logo
o flamingo, tá? Porque aqui é volumoso. Quando você for pintar a rosa, que ela tem esse copão assim volumoso, a maioria tem, tá, gente? Então a gente pega uma esquinha da luz, que é o branco aqui, ó. Já vamos dar aqui, ó, uma passadinha. Do outro lado também. Um pouquinho, tá? Não muito, ó. E dá uma varrida bem, porque a cor branca seca mais rápido. E aí você já vem com a cor base, tá bom? Ó, preenchendo. Olha aí, gente. Certo? Vamos pegar agora e aplicar a sombra. A sombra dessa rosa. A sombra púrpura embaixo da orelhinha, gente. A orelhinha é essa alcinha aqui, ó. Sempre vai ter sombra. Então, você passa aqui embaixo dela, ó. Tá? E em cima dela. Em cima aqui já tem. Falta só aqui. Tá? Ó. Então, você passa aí com calma. Dá aquela mesclada. E a nossa rosa está no final. Vamos agora aplicar a luz. Branquinho. Eu repito aqui, gente, ó. Circulando. Esquinha do branco. Pincel menor, tá bom? Pra fazer esse corte. Ó, só passar ele aqui, gente, tá? Não tem erro. Precisa tanto. O pessoal diz, eu tenho muita dificuldade com o corte. Ó, só passou aqui a tinta e já vai ficar aí o seu cortezinho, né? Esse pincel tá um pouco duro, mas o pincel está ruim, gente. Olha lá. Viram aí? Esquinha do branquinho. Essa parte aí a gente terminou. Agora vamos para o botão. Certo? Botão. Preencho. Sombra também. Tudo vai ter luz e sombra. Tudo luz e sombra. Onde é a sombra nesse caso? No pé do botão. Eu pego o púrpura e vou dando essa cor aqui no pé do botão. Essa sombra maravilhosa. O púrpura é lindo, né, gente? Quando ele pega com essa corzinha clara, fica uma belezura. Esquinha do branquinho, a gente vai clarear ali a pontinha dele, ó. E fazer agora os arabescos. Vou pegar o pincel menor, tá, pessoal? E vou com qual cor, gente? Como a gente tá com essa paleta monocromática, a gente vai com ela mesmo, tá? Ó. Com vinho. Só preencher. Vou pegar aqui o excesso daqui que ficou. Ó, preenchi e faço aqui, ó, uns galinhos mais fininhos para dizer que são espinhos.
Puxar alguns aqui, gente, ó. Só alguns arabescos, né? A gente sempre é bom. Mas aí não é obrigatório, tá? Caso você queira, aí você puxa alguns. E aqui também não precisou usar o verde, perceberam? Olha lá. Esquinha do branco. Ó, a gente dá aqui também um toque, tá, pessoal? Ó. Só um toquezinho, tá, gente? Pra não ficar sem vida. E aí, você querendo, pode colocar aí as florzinhas, né, ó. Ou algumas batidinhas. Ó, principalmente assim no pé dele, tá? Pra organizar mais a pintura. Alguns defeitozinhos dos galinhos. Aí você bota alguns e dá sempre uma batidinha. Você pode fazer com verde, ela fica lindo também, tá? Substituir aí o vinho por o verde, né? Porque aqui eu tô fazendo um pouquinho diferente. Mas o importante é que você aprenda a técnica, tá certo? Olha aí, pessoal. E aí, gostaram dessa aula? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a nossa terceira aula.